Olá, agora eu irei apresentar a primeira atividade referente à matéria de inteligência artificial. Nessa atividade, tem como objetivo estudar os fundamentos de probabilidade e machine learning, como o valor esperado, a surpresa, a entropia cruzada, o softmax e o one-hot-score. Todas essas questões foram implementadas em Python usando o Google Colab para realizar uma simulação dos resultados práticos e dos resultados teóricos. Agora vamos à primeira questão. Para a primeira questão, nós temos um dado cujo ele inicialmente é viciado com as probabilidades de 1 e 6 sendo 25% e a probabilidade das demais faces se dividindo igualmente. O objetivo que essa questão propõe é estudar como a entropia muda conforme o dado vai sendo lançado. No caso, a questão dá um exemplo de um avanço de 100 lançamentos. E conforme isso vai acontecendo, o dado vem a se tornar um dado justo. A entropia basicamente consiste na medição do grau com incerteza de uma distribuição. Quando mais uniforme a distribuição das probabilidades, a entropia dentre elas será maior. No caso, aqui possui 6 distribuições no total, sendo que apenas 2 delas possuem uma grande diferença em relação às outras. Já na cross-entropia, ela mede a diferença entre essas duas distribuições. No caso, é comparado a distribuição do dado viciado com a distribuição ideal de um dado justo. Bom, para a implementação dessa questão, primeiramente eu decidi definir a distribuição de probabilidade. No caso, para as faces de 1 e 6, tendo 0,25 correspondente a 25% de chances, e para as demais probabilidades, tendo a porcentagem igual a 0,1225, que seria o valor aproximado dividido para os demais lados. Já a probabilidade para um dado justo foi definida como um valor de alvo, onde seria no caso de 1 para 6. Depois disso, foram implementadas três funções. A primeira para calcular a entropia usando da fórmula matemática da somatória das probabilidades vezes o log das probabilidades. A segunda calculando a pós-entropia, fazendo um comparativo com a distribuição atual com a distribuição alvo, que no caso é a distribuição do dado viciado pelo dado justo. E já a terceira faz uma similar de lançamento de dados. Usando o Random Choice, ela contabiliza quantas vezes cada face vai aparecer e calcula as probabilidades observadas nessa simulação. E a partir disso a gente inicia a nossa simulação, no qual ele faz a simulação com 100 lançamentos do dado viciado e a partir dos resultados ele calcula ele calcula a entropia e a cross-entropia iniciais, representando componentes de dados antes dos processos de ajuste. Depois ele inicia o processo de ajuste do dado com 30 interações e cada interação calculando o fator de decaimento da exponencial, utilizando a função exponencial para fazer isso. Esse fator faz com que a probabilidade de cada face de 6 e 1 diminua gradualmente até atingir o valor de um dado justo, que no caso seria de 1 para 6. Por fim, ele depois disso realiza os ajustes das demais faces 1 e 6 com a probabilidade resultante necessária, que a soma continua sendo igual a 1. Se o restante for igual e divisível entre as faces 1, 2, 3 e 5, ele mantém a distribuição válida. Então, ele faz com que a nova distribuição de probabilidade realize novamente sem movimento lançado. Em seguida, calcula a entropia e a entropia cruzada dessas novas distribuições e armazena os valores na lista acompanhando a evolução durante todas essas interações feitas. E por fim, essas últimas aqui são para fazer os plots do gráfico e mostrar todo o cálculo realizado de tudo isso que eu acabei de demonstrar agora.
Como pode ver, com o decorrer das interações, sendo elas de 0 a 30, ele houve um balanceamento nas probabilidades, balanceamento no valor das probabilidades, o que fez com que elas se equilibrassem e se tornassem mais justas. Ainda relacionado com a entropia, nós agora partiremos para a resolução da letra B. Basicamente, a letra B ela se utilizará dos conceitos de surpresa, no que consiste que, basicamente, quanto menor a probabilidade de determinado evento acontecer, maior será a sua surpresa. Nessa questão, ele nos dá um total de 3 moedas para realizar os experimentos. A primeira sendo uma moeda justa, com a probabilidade de 50 a 50 para cada uma das faces. A segunda sendo uma moeda viciada, com a probabilidade sendo de 90 para 10. E já a terceira é uma moeda representada aqui no representada pela figura do slide. Dentre isso, ele faz um experimento com 10 lançamentos, com 100 lançamentos e com 1000 lançamentos, com o objetivo de observar os resultados e como eles mudam conforme o aumento da quantidade de lançamentos. Basicamente, ele pede para a gente calcular a surpresa simulada e verificar quantas caras e coroas ocorrem entre cada um dos resultados. E o valor representa a entropia obtida por essa simulação. Partindo agora para a implementação, foi criado de começo a função entropia P, no qual ela calcula a média da teoria da moeda utilizando a probabilidade de sair cara ou coroa, com a função implementada diretamente à fórmula de entropia de uma variância binária. Em seguida, fazemos uma função de simulação, criando a função simulationCoin, que está bem aqui, e então recebemos a probabilidade de uma moeda contínua do lançamento que serão realizados. Essa função tem o comando de random choice, que basicamente faz lançamentos aleatórios, igual na questão anterior, e escolhendo os valores entre 1 e 0 de acordo com a probabilidade definida em cada moeda. Após a simulação de cada frequência observada de caras através da média dos resultados, é realizado um ajuste numérico que utiliza do comando noclip, que impede que a probabilidade seja exatamente 0 ou 1, para evitar problemas matemáticos com as decimais e com as probabilidades de serem muito diferentes umas das outras, já que logicamente também o zero não existe. Em seguida é definida a probabilidade das 3 moedas utilizadas no experimento, sendo a primeira de 50% de uma face, a segunda de 90% para uma das faces, e a terceira, que é mostrada no slide, fazendo o comparativo e calculando as probabilidades para as moedas distribuídas, a gente obtém a probabilidade de 98 por 2. E então, o experimento ele realiza a quantidade de repetições determinadas no comando, que no caso são 10, 100 e 1000. Dessa forma, observando o aumento do número amostrado com a influência da aproximação dos resultados simulados nos valores. Depois disso, ele realiza a coleta de resultados, percorrendo por cada moeda a quantidade de reposições utilizadas nos laços repetidos. Depois, para cada simulação, são calculados 2 valores: a entropia teórica, obtida pela fórmula mostrada anteriormente, e a entropia simulada, que é obtida pelos lançamentos aleatórios. Então, esses resultados são armazenados em uma lista e utilizados mais tarde para a construção dos gráficos. Então, o Matplotlib ele faz a construção dos gráficos de barra para cada uma das moedas. Aqui. Ele faz a construção dos gráficos de barra para cada uma das moedas lançadas e são apresentados entre 2 barras que representam o valor teórico e a outra o valor obtido na simulação. Essa comparação faz com que a gente possa ver quanto a simulação se aproxima do valor esperado. E com isso, a gente finaliza a implementação da questão B da atividade, que o resultado mostra o aumento do número lançado no valor de 10 para 1000 e os valores simulados ficam cada vez mais próximos dos valores teóricos. Cada valor se aproxima, ele demonstra que a situação ela converte para os resultados esperados, confirmando que a prática comportamental prevista na teoria das probabilidades
demonstra que quanto menor a probabilidade de um evento acontecer, maior será a sua surpresa. Partindo agora para a letra C, ela basicamente pede para que a gente faça a simulação de um comportamento de saída de uma rede neural durante um problema de classificação em três classes. Primeiro, o programa deve criar uma matriz de 3x3 com valores aleatórios entre 0,1 e 3,0, em que cada linha representa uma amostra e cada coluna representa uma classe, igual como está demonstrado bem por aqui. E então esses valores, que não são de probabilidades apenas de pontuações, são produzidas pela rede neural. E aplica a função softmax. Em seguida, esses logísticos devem ser transformados em probabilidades utilizando a função softmax. Depois que o softmax que todos os valores ficarem entre 0 e 1, a soma de cada um dos valores deve ser igual a 1, já que se pode interpretar que o número de probabilidades de rede acredita-se em cada classe. Então se utiliza o TrueLabels, fornecido corretamente a resposta do OneHot Core, que então calcula a entropia cruzada depois de obter a probabilidade do softmax. Aí também o programa deve calcular o softmax, a entropia cruzada desses valores. E então fazer a métrica de erro da previsão de rede e trazer uma resposta correta. Quanto menor for a entropia cruzada, melhor será a amostração de rede. Então, depois disso, o programa deve avaliar todas as sequências e para cada uma das 5 sequências a original ele colocar em 4 novos quadros novos. Então ele aplicar novamente o softmax e calcular a entropia cruzada, e depois que elas estiverem bem definidas, ele selecionar a melhor sequência de ordenação conforme o desempenho mostrado do resultado esperado, e então apresentar o menor softmax e mandar quando as outras estiverem descartadas. E ele deve fazer esse processo repetido de 30 iterações e no final mostrar um gráfico com a evolução de perda da entropia cruzada ao longo dessas interações. Partindo agora para a implementação da resolução da questão, a gente primeiro colocou para utilizar o NP127 para ele fazer com o relógio do sistema, para ele fazer um cálculo mais preciso e real, de acordo com o que é pedido. E então, partindo para o OneHot, a gente faz com que se crie uma matriz usando o YTrue, representando a resposta correta, utilizando o OneHot Core. Para cada linha correspondente, uma amostra de treinamento, e para cada coluna representando uma das 3 classes pedidas no comando. Então, para a função softmax, depois de implementar essa função, antes de calcular a exponencial, é subtraído dela um valor de... E então ele é subtraído pelo valor máximo de cada linha utilizando o npmax, depois da chamada de estabilidade numérica para evitar os problemas de overflow, quando os logísticos possuírem valores muito altos, no caso. Depois disso, é calculada a exponencial de cada valor, dividindo a soma da própria linha pela transformação em logística da probabilidade da soma ser igual a 1. Logo após, nós fazemos a definição das funções de entropia para fazer o cálculo utilizando o entropia crosslog com o npclip para impedir que algumas probabilidades sejam zero, para evitar alguns erros de logaritmos, e depois aplicar a fórmula do crossentropy para utilizar os rótulos verdadeiros das probabilidades previstas no softmax. E o resultado pode apresentar até um erro médio previsto, mas ainda dentro dos parâmetros de assentação. Depois, para a função entropia, implementa uma função para calcular a entropia média das probabilidades na rede, e essa média indica o nível de incerteza de cada uma das previsões. Quanto menor a entropia, mais confiança estão nas classificações dos resultados. E depois a gente implementa a inicialização dos logísticos, que na sequência o programa gera aleatoriamente uma matriz com logísticos de dimensão 3x3 e os valores variando entre 0,1 e 3,0, simulando a saída inicial de cada uma das redes neurais em treinamento.
Então passamos para a implementação do processo interativo, no qual o algoritmo faz a realização do processo de 30 repetições. Em cada uma das interações, a matriz organiza os lógicos originais e mantém também os que são gerados nas novas matrizes. Ele faz isso utilizando a distribuição gaussiana, no qual essas novas matrizes possuem uma média logística atual a um desvio padrão de 0,5, produzindo pequenas variações em torno da solução atual. Essas avaliações de cada uma das 5 matrizes avaliadas individualmente, primeiro aplica-se uma função de softmax, e então, para obter as probabilidades depois de calcular a entropia média do cross-epsilon, ele corresponde a esses valores que são armazenados justamente nas matrizes logísticas geradas anteriormente. Ele faz isso para postergar a comparação, ou seja, para pegar ela mais futuramente. Então, após a fazer essa avaliação, ele pega todas as características delas e ordena de acordo com a entropia mostrada. Então, considerando a melhor solução e passa a ser utilizando o ponto de partida para cada uma das próximas iterações. Além disso, a cross-entropia dessas mostra a melhor solução de onde são armazenadas para acompanhar sua evolução ao longo desse processo. E por fim, ele faz o plot do gráfico, no qual, ao decorrer dessas 30 interações, ele gera o gráfico correspondendo duas curvas, no qual uma representando a evolução da entropia, que é no caso essa laranja aqui, e a outra representando a evolução da cross-entropia, que é representada pela linha azul. Isso visualiza como os algoritmos vão se refinando das previsões de rede ao longo das interações. O algoritmo basicamente faz a simulação do processo simplificado e otimiza uma rede neural utilizando de backprompts. E ele também gera pequenas variações de logística para avaliar a nova solução, mantendo a apresentação no melhor desempenho. Bom, agora partindo para a implementação da questão D, a questão D em si, o comando dela aborda conceitos de softmax e one-hot encoding. Ele aplica os exemplos na classificação da imagem de uma rede neural com um cenário apresentado na imagem de uma classe de florestas, como está mostrado aqui. O que inicia a classificada incorretamente porque a rede atribui uma pontuação maior para cada classe de ponto urbano. Primeiramente, é necessário aplicar a função softmax aos lógicos fornecidos para transformar em uma probabilidade, e em seguida essas probabilidades são comparadas com vetores on-hot da classe correta. Permite assim que a gente calcule a entropia cruzada da representação de erros prevista e depois então simular uma etapa de treinamento para essa rede neural. E então os lógicos são atualizados automaticamente na confiança da classe para diminuir a confiança da classe incorreta. O que com esses valores do softmax sem entropia causada, a gente pode recalcular e mostrar conforme a rede aprende o aumento dessa probabilidade de classe. Então trazer a amostragem correta com a classe entropia, o que deve se aproximar de zero e indicar uma previsão cada vez mais precisa para a resposta correta. Partindo agora para a implementação, primeiramente eu decidi criar os vetores de logics representando as pontuações produzidas pelas redes em três classes: as florestas, os ambientes aquáticos e os ambientes urbanos. Então, correspondendo ao que é pedido na questão. Depois disso, eu implementei a função softmax para transformar os lógicos em probabilidades antes de calcular a exponencial, subtraindo o maior valor dos vetores para garantir a estabilidade numérica deles e também evitar os problemas, assim como eu falei anteriormente. Para a função cross-entropy, eu criei uma função de cross-entropy para calcular o erro de previsão de rede e trazer a resposta correta. Com o comando npclip, ele evita algumas probabilidades iguais a zero e interrompe os cálculos logarítmos. E por fim, para a definição de classe correta, eu defini o vetor utilizando o one-hot encode, indicando a imagem por que pertence à casa da floresta. Então, assim, a gente tem a primeira previsão de como os lógicos se iniciam no programa aplicando a função soft
e obtendo as probabilidades previstas na rede, e em seguida calculando a entropia cruzada para representar o erro da primeira previsão. Depois fazendo uma simulação de aprendizado com modificadores para simular uma etapa de aprendizado da rede neural. E também trazendo o valor correto para a classe da floresta, aumentando, por exemplo, o valor da classe urbano e reduzindo e tornando as previsões mais próximas de uma área correta. E após isso, eles fazem um novo cálculo, ajustando o softmax e aplicando novamente para gerar as novas probabilidades da entropia cruzada. Depois disso, para recalcular, trazendo um valor mais aproximado. Então, depois disso, os resultados são comparados e, por fim, eles observam que a probabilidade aumenta conforme o crossland diminui. O que, à medida que a rede aprende, suas previsões vêm se tornando mais precisas depois do erro de classificação serem reduzidos. Olá, agora daremos início à explicação e implementação da última questão da atividade 1. Essa questão, em particular, aborda o assunto referente ao valor esperado, que basicamente é a representação da média de resultados em um experimento aleatório quando repetido em um grande número. A questão ela solicita criar uma função que recebe como entrada a probabilidade de uma tabela apresentada nos slides, que no caso é essa daqui, de uma tabela mostrada nos slides com os resultados demonstrados. A função deve calcular automaticamente o valor esperado teórico. Depois disso, a mesma função deve simular o experimento utilizando os números aleatórios para verificar a média obtida na prática, do valor esperado no caso. Para essa fórmula, a computação é feita para 10, 100 e 1000 repetições, basicamente para demonstrar conforme o aumento da quantidade de experimentos realizados, a medida obtida na simulação tende a interagir com o valor esperado teórico. Partindo agora para a implementação da questão, primeiramente se inicia definindo as probabilidades dos valores. Os valores não são definidos nos vetores à primeira vista, então eles contêm probabilidades de cada evento retiradas do slide 26. No segundo, contém a perspectiva dos resultados possíveis, chamados o custom presente, mostrado no slide 51 da atividade. Depois disso, foi criada uma função para determinar o valor esperado. Então, ela basicamente recebe os valores da probabilidade dos vetores anteriores e multiplica cada resultado pela sua respectiva probabilidade somada a todos os produtos implementados diretamente da forma do valor esperado. Depois disso, é realizado o cálculo do valor esperado teórico. E ele basicamente chama a função para calcular o valor esperado teórico representando a média esperada do experimento anterior, caso eles fossem realizados num número muito grande de vezes, o qual é possível determinar o quantas de vezes ele será realizado, como está dizendo bem aqui. Então ele faz uma simulação de na sequência que é criada cada função, ele simula utilizando o comando np_choice para gerar resultados aleatórios. Então, de acordo com a probabilidade definida, após realizar o sorteio e calcular a média dos resultados, o experimento é executado pela quantidade de vezes determinadas, que no caso são 10, 100, 1000 e 10.000, para observar a média obtida nas simulações concorrentes do experimento. Então, o programa imprime a média obtida de cada simulação, e então a gente pode acompanhar o valor esperado teórico e comparar os resultados. Como podemos ver, o valor esperado teórico deu 30 para uma simulação de 10 sendo 31, de 100 sendo 30,7, de 1000 mantendo os 30,7 e de 10.000 sendo 29,913. Isso basicamente, depois disso, é somado e tirado a média, que no caso foi 30. Os resultados eles mostram que quanto maior o número de repetições é pequeno, a média das simulações apresenta diferentes valores esperados do teórico. Conforme o aumento do número, como a gente pode ver aqui, a média tende a se aproximar cada vez mais do valor esperado.